A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é Jorge Muniz e ele tem muita coisa para falar com a gente, né, Jorge? Porque você, como vereador, como secretário, você teve contato com diversos prefeitos. Mas a gente vai começar pelo Alencar Pires Barroso, que você foi eleito vereador quando ele foi eleito prefeito. Como é que foi a sua relação, a relação da Câmara com o Alencar? Eu só tive um momento que eu tive um problema com o Alencar. Antes não, o Alencar foi um grande companheiro. Eu acho que o Alencar foi uma das pessoas muito importantes para o nosso município. Embora uma pessoa muito simples, mas o Alencar também era um homem-povo. O Alencar era um cara bom, o Alencar tinha um coração maior que ele. E o Alencar queria realizar. E eu, na minha ânsia, entendeu? Na minha vontade de realizar também, eu somei com o Alencar. E o Alencar me atendia, porque ele precisava de mim na Câmara. Porque eu entrei muito afoito na Câmara, vontade de fazer, entendeu? Foi seu primeiro mandato, primeiro né? mandato. E você foi presidente da Câmara? Depois fui presidente. Depois você foi, depois tive presidente. Então, naquele primeiro momento, e precisava de muita coisa, porque o conselheiro realmente estava muito carente de muita coisa. E o Alencar aceitou me dar essa atenção. Então, o Alencar foi um parceiro excelente, juntamente com seus filhos. Sônia, Rogério, Maurílio, né? O César, um grupo que eles me abraçaram, porque na época era muito concorrido o cargo de prefeito. E eu fui muito procurado, porque conselheiro, eu tive uma grande somatória de parceiros políticos, Zé Luiz, né? O Jorge, né? O Juarez, que foi um grande parceiro meu, né? E Geraldo Silva. Então nós formamos um grupo muito forte. E a política, ela atrai, entendeu? Então o prefeito, naquele momento, ele achou que eu me tornei uma pessoa importante, porque eu não era conhecido no mundo político. Até então eu era vendedor de sapo até na vida, né? Até de picolé, de tudo que se pensa na vida, até computador, entendeu? Quando eu estive no Rio, né, na organização UFO. Então, naquele momento, o Alencar precisava de mim, porque eu, afoitamente na Câmara, eu me tornei a pessoa que lutava, eu me tornei um guerreiro. Então ele precisava de mim na Câmara, entendeu? Para poder realizar também os seus projetos, né? Dar curso nos seus projetos. E aquilo então me deu assim uma aproximação muito grande com ele e com a família. A família me abraçou, porque eu fui muito procurado na época pelo Ítalo, pelo que naquela época foi o Ítalo, foi Alencar e foi o Roberto Pinto, os três candidatos que concorreram pelo MDB na época. E então eles me deram uma atenção muito grande e queriam que eu ficasse por conselheiro. Não era pelo Jorge Muniz político, era por conselheiro paulino, pelo grupo político de conselheiro paulino. E eu me tornei então uma pessoa que se somava. Uma liderança, né? Então, Ô Jorge, a eleição do Alencar foi um político também, uma eleição atípica, né? A gente fala assim, um azarão, né? Como é que você analisa a vitória dele nessa... ele concorreu contra quem na ocasião? O Alencar concorreu contra o Jofre, Dona Laura. O Jofre era indicado por quem? Era da Arena. Zé Carlos Schwenk e Dona Laura. Professor Messias Moraes. Foram as sublegendas da Arena. Professor Messias, Zé Carlos Schwenk. Sim. E Dr. Jofre. E as sublegendas do MDB foram Alencar, Roberto Pinto, que é irmão do Fernando, era, né, falecido, e o Ítalo Spinelli. Exato. Porque naquela época existiam dois partidos só, mas com muitos grupos dentro dos partidos. Aí o sistema ditatorial, para acomodar todo mundo, permitiu que os partidos criassem as sublegendas.
E o interessante é que ao final da eleição somavam-se os votos, não era o mais votado, era o partido mais votado que ganhava a eleição. E dentro do partido mais votado, daqueles três, quem tivesse mais voto era o prefeito. E o Alencar o MDB teve mais votos que a Arena, e o Alencar superou o Roberto Pinto por uma diferença muito pouca, né, muito pequena, e o Ítalo Spinelli. Então o Alencar foi eleito por conta da votação do partido. Ah, que interessante. Como é que muda a legislação eleitoral, né? Mas a sua pergunta, em termos de Azarão, na minha concepção, eu não, agora eu estou entendendo por que ele foi eleito. Não, mas mesmo assim, o Alencar não era uma pessoa letrada. Mas tem um detalhe aí, Jorge, permite aqui, rapidamente, que isso foi na eleição de 76. 76. Em 1974, teve a eleição para deputado estadual, deputado federal e senador. Isso. O doutor Valdir foi reeleito com uma votação estrondosa, deputado estadual pelo MDB. E o Alencar, num ato de coragem dele, ele veio candidato a deputado federal pelo MDB. E ele ficou na segunda suplência. Então ele já era conhecido também. E além de ser um vereador de 5 mandatos, ele teve uma votação expressiva para deputado federal, o que alavancou a campanha dele em 76. Então foi antes vereador por 5 mandatos. Tinha uma bagagem já, né? Muito, então ele tinha realmente, e o Alencar era uma pessoa atuante, o Alencar era uma pessoa, ele visitava todas as comunidades, né? Ele era uma pessoa que, entendeu? Ele fazia questão de dar atenção ao eleitor. A família Barroso é muito conhecida no Cônigo. Era o pai dele que era tradicional festa de junina, fazia as quadrilhas, né? Eu fui tricampeão lá, com quadrilha. Eu fui marcador de quadrilha conhecido. Nós tínhamos a quadrilha, mas não é de bandido, não, quadrilha junina. E a nós tivemos, naquela época, era Zé Luiz, Geraldo, todo mundo, eu com a minha esposa na época, né? E a nossa quadrilha foi uma quadrilha na época que a gente viajava. A gente visitava outros municípios. Aí, não tinha nada de remendo, nada disso não. Era do respeito, né? Da tradição da festa junina. E isso eu acho até uma afronta. Porque a festa junina é o caipira, né? Então é claro que ele aquela roupinha dele, mas ele procurava botar melhor, né? Era bonito. Era muito bonito. E a festa junina no Cônigo era tradicional. O seu Zé Barroso, que era o velho Barroso, era o pai do Alencar. Ele liderou isso lá há muitos anos no Cônigo. Foi ele que colocou o busto do pai dele na Praça do Cônigo, o Alencar? Porque tem um busto do pai dele em frente à igreja. Tem um busto ali do pai dele. Não lembro. No seu Barroso. Não sei dizer. Eu não lembro. Tem um busto dele ali. Lembro, porque nesse momento, dessa época, até eu fiquei com o Alvarino Bessa. Mas o que marcou assim a gestão do Alencar? Do Alencar, porque o Alencar, se fosse preciso até, se morresse uma pessoa aqui que dependesse de lavar um defunto, ele lavava o defunto. Ele então era uma pessoa dada, ele era uma pessoa boa. Sim, mas na cidade, né? Em termos de infraestrutura. Não, ele foi um bom vereador. O Alencar foi um bom vereador. Ele não foi. Desculpa falar aqui, vamos comparar aqui. O Jorge Carvalho com o Jorge Muniz. Jorge Carvalho é técnico, Jorge Carvalho é professor. O Jorge Muniz é trabalhador, é o trabalhador braçal, entendeu? E o Alencar era isso. O Alencar era, entendeu? Ele não era uma pessoa letrada. Ele era tribuno. Ele era tribuno, mas na falação dele, entendeu? Então ele conseguia convencer. Ele conseguia. Por quê? Dada a convivência dele com as pessoas. Foi o que faltou aqui no Renato Bravo, no caso. Que o Renato não fez tão mau governo, não. Faltou no Renato foi justamente esse tete-a-tete. Faltou no Renato foi o governo povo. Está presente com o povo. Porque o político, ele é totalmente cobrado, que tem que ser cobrado realmente. Porque o político é um empregado do povo. Mas só que o político não realiza tudo. Mas ele deve expressar as coisas sérias. O que pode fazer, faz. O que não pode, entendeu? Então, falta hoje, infelizmente, desculpa, na política, é isso. É seriedade, né? É honestidade, é a sua fala, mas a fala real. Olha, isso aqui, no governo Alencar. O Alencar implantou no primeiro governo logo o governo itinerante, né? Então, visitava. Ele marcava com as lideranças das comunidades, dos distritos, e ele conseguia 2 ou 3 vezes lá no cartório, né, Jorge? Lá, entendeu? Então ele ia lá, ele buscava as lideranças nas comunidades para saber dos problemas. Não resolvia tudo, mas ele então almoçava, né? Levava aquela, então era entendeu? Isso aqui. Ele se candidatou à reeleição?
Não, ele não conseguiu reeleição, não. Não, tinha ele mas se reeleição. candidatou à tinha, reeleição. não tinha. Conseguiu. Naquela época não existia Não reeleição, existia. né? Não existia Era reeleição. proibido. Não, na época o sistema político na época, Não né, permitia. Não permitia. Entendeu? Ele foi beneficiado com pela a prorrogação de mandato. Pela prorrogação de Ah, mandato. Porque ele foi eleito por 4 anos. Na verdade, a eleição deveria ser em 1980. Mas em 79, o regime ditatorial extinguiu os partidos políticos, a Arena e o MDB. E abriu o leque partidário. Então, a Arena tinha muito medo de eleição, né, Jorge? Exato, era. Né? Tinha um medo do povo danado. E aí o que eles fizeram? Prorrogaram os mandatos dos prefeitos e dos vereadores. E a eleição, então, só ocorreu em 1982, já com o leque partidário e com o voto vinculado, aquele voto que eu comentei numa das últimas gravações nossas, que você tinha que votar de vereador a senador no partido. No partido. Se você votasse, por exemplo, deputado estadual do PMDB e federal do PDS, o seu voto era nulo. Era anulado. Anulava tudo. É. Então, o doutor Ulisses Guimarães dizia que aquilo foi uma eleição fingida e combinada, porque ela não deu alternativa ao eleitor De escolher. de fazer a sua escolha dentro dos programas partidários. E eram partidos, por exemplo, que estavam nascendo naquele momento, né? Como o PT, o PDT, o próprio PTB que voltou com a Ivete Vargas, exato, né? Exato. PTB. Então, aquela eleição não representou a vontade popular. Agora, Jorge, é interessante que você trabalhou no caso, como secretário, tanto no governo do Paulo Azevedo, sim, como do Heródoto, que eram dois opositores políticos, né? Eu tive... Você conseguiu trânsito entre esses dois políticos? Eu consegui porque eu tive um erro muito grande na vida pública, como político. Hoje eu sou um réu, confesso. Eu fui um radical extremo, né, João? Eu fui muito radical, principalmente contra o Heródoto. Eu fui muito contra o Heródoto, quando estava com o Paulo. O Paulo, você foi secretário dele? Eu fui secretário de Serviço Público. Serviço Público do Paulo, Paulo Azevedo. Do governo Neuci, né? Só para explicar às pessoas. Ele, na verdade, foi do governo Neuci, mas que todo mundo tinha o Paulo Azevedo por trás do governo. Claro, era um líder, né? Era um homem que tinha realmente uma facilidade muito grande de liderar, né? O Paulo era uma pessoa que, entendeu? Isso aí todos nós temos defeitos, mas tem essa qualidade, não pode se negar. Ele era uma pessoa que conseguia realmente, ele tinha posição. Tinha posição e mandou. Ele sabia mandar. O Paulo sabia mandar, sabia. Não, ele realmente foi um verdadeiro líder. E hoje falta isso. Né? Então eu participei do governo do Neuci e do governo do Paulo depois. Do Paulo você foi o quê? Do Paulo, quando segundo mandato. Segundo mandato do Paulo. Mas nesse meio tempo aí ele foi prefeito. Aí eu fui, por 9 meses. Eu assumi a prefeitura, né? Quando o Paulo e Neuci renunciaram, que aliás eu não sabia. Ninguém sabia. Né? Não, eu mesmo não sabia. Eu fui pego o 1º de abril para mim também. Então conta um pouquinho essa história para quem está ouvindo a gente. O que aconteceu, Jorge? É porque eu lutei 12 anos. Eu lutei muito na Câmara. Fiz até loucura, né, João? Fiz até loucura. Ele está comentando aqui o fato lá do Sá Martins, quando o Sá Martins, que infelizmente ele optou-se, né, ficar com o Heródoto, que ofereceram a ele um cargo aí forte aí no Estado até, né? É verdade. No Ministério do Trabalho. Então ele acabou negociando. E nesse momento, eu colocava a minha bandeira, às vezes não era a minha família, era o partido. Mas explica o que aconteceu com essa renúncia aí, para as pessoas entenderem. Para me chegar lá. Então nessa renúncia aí, aconteceu nessa renúncia que eu não sabia. O Paulo um dia... Ele era presidente da Câmara. Então eu lutei 12 anos para formar sempre a presidência da Câmara. Lutava, Oswaldo Leira, Celso Fuli. Quer dizer, eu, com isso, então, eu adquiri então uma liderança dentro da Câmara, entendeu? Dentro do nosso partido. E aí o que era? Aí eu, depois de 12 anos,
quando o Eugênio do Rio Cabral não conseguiu a reeleição, porque o Eugênio Cabral era parceiro, mas não votava em mim. E eu não votava nele. Por quê? Porque eu sempre achei que você é um homem público, você tem que trabalhar pelo povo. Você não tem que ter outra opção de vida de trabalho. Você é um funcionário do povo. Então eu sempre me encarei com essa realidade. Eu já tinha o meu salário de vereador. Então eu não tinha de ser secretário, de ter obra, nada disso. E tinha um companheiro, a vida deles era essa. E o Eugênio Cabral tinha essa facilidade, entendeu? E eu não votava no Cabral, no governo Alencar. E ele não votava em mim. Então nunca despertou em mim uma atenção de ser o candidato à presidência da Câmara. E o Cabral queria ser. Mas Sim, você era o presidente. Como o Jorge mencionou aqui, éramos 9-8. Qualquer um que se separasse, passava a ser 9-8 do outro lado. Então, mas dá uma explicação para chega nessa questão o que aconteceu nesse episódio da renúncia? Com esse fato, eu fui me candidatei à presidência da Câmara. Porque naquele momento eu não era o candidato do prefeito Paulo Azevedo. O candidato Paulo Azevedo era o Rogério Cabral, era o Rogério Barroso. Candidato a presidente da Câmara naquele momento era o Rogério Barroso. Mas o Rogério Barroso tinha uma dívida comigo que ele veio candidato a deputado e eu sempre apoiei os colegas, entendeu? Sempre fiz isso. Porque eu acho que nós estamos num time e tem que jogar pelo time, entendeu? E eu sempre abracei não só a minha candidatura, mas os companheiros que estavam naquele momento. E então, naquele momento, eu fui e falei, não, agora hoje não. Como o Paulo dizia, não importa quem está vindo de lá para cá, eu estou indo daqui para lá. Então eu disse, eu estou indo daqui para lá agora, quem está indo daqui para lá sou eu. Hoje eu sou candidato a presidente da Câmara. E naquele momento, então, eu candidatei-me, e o Paulo, é claro, me ajudou, o Paulo, Jorge, mesmo, muito obrigado, né, que eu sempre sou agradecido a você eternamente, porque o Jorge, então, também abraçou também a minha candidatura e tudo. E então, eu fui eleito, na época, até com 13 votos. Sim, mas aí... Aqui eu fui eleito presidente. Mas chega a história da renúncia que eu quero entender. Mas aí eu fui eleito presidente da Câmara. Não, mas antes de você chegar lá na renúncia. Você teve uma habilidade ali naquela montagem. Sim. Eu era o secretário de Educação à época. Mas o meu vereador era ele, pela nossa ligação lá de conselheiro. Né? Então era... E o Jorge foi o meu secretário de Saúde e de Educação. Nós praticamente estávamos juntos todo dia, né? Toda hora. Então, o que aconteceu? A oposição tinha 10 vereadores. 10 vereadores. E nós tínhamos 7. Qual era o partido de vocês? O nosso era o PMDB. E a oposição era fragmentada, mas eles eram um bloco. Era PT, PDT, PDS, PFL. Eles faziam um bloco e eram contra o governo do Paulo, mas muito mesmo. Era radicais. Eles me convocaram à Câmara umas 4 ou 5 vezes, não foi? E graças a Deus eu me saí muito bem lá. Aí, todas as vezes que eu fui convocado, eu saí bem com o apoio deles lá, da nossa bancada. O que aconteceu? Eles, na primeira legislatura ali, no primeiro período desse mandato, eles não conseguiram escolher um presidente que ficasse 2 anos. O Jorge ia ganhar. Aí o que eles fizeram? Combinaram que a Ângela Fernandes seria presidente no primeiro ano. Quando terminasse o primeiro ano, ela iria renunciar e o Renato Bravo iria completar o mandato. E assim foi feito. A Ângela ganhou, virou vereadora, presidente da casa. Não foi? Tem uma boa vereadora. Quando terminou o primeiro ano do mandato, ela tinha que renunciar. Não ao mandato de vereadora, mas ao cargo de presidente. Só que ela não renunciou. As razões eu não sei quais foram, mas ela não cumpriu com o Renato Bravo. Criou um atrito aí. Aí dividiu esse bloco. O Jorge, muito habilidoso, no ano seguinte ia ter eleição, ele começou a puxar aqueles insatisfeitos. Tipo Mário Fuli, Manuel do Pote, Irani Medeiros, ele foi puxando. Quando chegou a eleição no final do ano, ele teve os 13 votos, porque ele soube trabalhar nessa dissidência. E aí ele virou presidente da Câmara. Agora você conta o resto. Agora eu quero saber essa questão da renúncia. A renúncia. Então eu eleito presidente da Câmara, aliás estava... Quem era prefeito, quem era vice? Paulo era o prefeito e o vice era Neuci. E por que eles renunciaram? Aí o Paulo já vinha trabalhando, né? O Paulo, ele estava conversando, ele estava na máquina,
estava batendo, conversando com você, ele estava conversando com você e daqui a pouco ele tirava o projeto que você queria. Já, era assim. Eu falava com ele, você tem um computador na cabeça, eu não tenho, entendeu? Então era fácil, porque ele tinha uma habilidade, né, Júlio? Ele estava conversando com a gente, estava na máquina, ele já estava batendo o seu projeto ali, conversando, era impressionante. Então, o Paulo já estava, né, dentro da capacidade dele, que ele realmente, muito, ele era... Então, o Paulo já estava trabalhando a renúncia dele, tá? E preparando o Neuci para também renunciar. Por quê? Porque ele queria inverter. Ele inverteu. Então o Paulo era o prefeito e o Neuci era o vice. E o Paulo, então, veio candidato a vice e o Neuci prefeito. Inverteram a chapa. Entendeu? Inverteram a chapa. Quer dizer, há quem diga politicamente que ele quis se perpetuar. Claro, os grandes líderes não querem perder a liderança. Mas ele viu na Constituição uma brecha. Um artigo da Constituição. Só para as pessoas entenderem, foi na reeleição. Não é isso? Seria na reeleição, ele inverteu a chapa. Ele inverteu a chapa. Aí você vai falar, porque ele inverteu a chapa. Ele viu na Constituição da República uma falha e que ali tinha uma brecha, porque o artigo dizia o seguinte, o prefeito, no exercício do mandato, para concorrer a outro cargo, tem que se afastar 6 meses antes da eleição. Tá, entendi. Então, entender, os juristas que ele consultou, e ele era bom advogado também, entendiam que outro cargo o vice-prefeito, é outro cargo, não é o cargo do prefeito. Entendeu? Aí criou essa situação. Renunciaram. Renunciaram os dois, aí o Jorge era o presidente da Câmara, assumiu a prefeitura. Porque eles tinham uma pretensão, só para as pessoas entenderem, de na próxima eleição via Paulo Neuci como prefeito, ele como vice. E foi o que aconteceu. Foram eleitos, mas 2 anos depois a Justiça cassou o mandato dele por inconstitucionalidade. Não foi isso, não. Não foi, não. Cassou, afastou, porque entendeu que houve abuso de poder econômico na campanha. Ah, tá. Então não foi ilegalidade, não? Não. Tá. Eu tinha isso na memória. Eu fui várias vezes a Brasília, você também, e os ministros do Supremo, eles degladiavam sobre o tema. O Marco Aurélio Mello... criou, né, Jorge? Não é? O Marco Aurélio Mello estava assumindo naquele momento a posição de ministro do STF, e ele fez uma defesa do texto constitucional brilhante. Marco Aurélio. Quer dizer, não havia inconstitucionalidade que ele dizia, que ele a interpretação do que está escrito é o que nós estamos julgando aqui. Ninguém inventou isso, está lá. O texto que deveria ser mais claro, e como não é, nós não somos legisladores, nós não podemos alterar o texto. O texto que está ali escrito é o que Nova Friburgo está trazendo aqui. Cabe a nós julgar o que está escrito e não interpretar daquilo que achamos. Aqui não é lugar de achismo, lembra disso? Interessante. Então o mandato dele foi cassado por conta de abuso de poder econômico. Exatamente. Não foi por esse fato. E na época ele tinha, na campanha, quem é Neuci é Paulo, quem é Paulo é Neuci. Né? Foi depois ele voltou com mote de campanha dele. Aí você assumiu por 6 meses. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Eu assumi dia 1º de abril de 1992. Aí houve uma reunião, uma reunião no gabinete do Paulo, do prefeito, até o porquê naquele momento alunos do samba, né, foi nessa reunião que alunos do samba, a diretoria do alunos do samba, que a maior parte já era contrária a Paulo, né? Eles construíram lá, a quadra, né, dos alunos do samba. Mas no momento eles não tinham como fazer a cobertura. Aí eles solicitaram, porque ele era eu, Paulo e Neuci, éramos nós 3, né? Eu mais próximo, né, éramos nós 3. E aí me solicitaram, eu era presidente da Câmara, estava presidente da Câmara. Solicitaram para que fizesse então uma reunião com o Paulo e solicitasse que ele ajudasse, entendeu?
Aí houve essa reunião, e nessa reunião, do dia 1º de abril de 1992, que culminou. Nessa reunião eu não sabia. Então eu estava presente lá, tinha muita gente presente, e aí... Mas quando acabou a reunião da escola de samba, o Paulo pediu que a gente não saísse. É isso aí. Aí o Paulo falou, não, Jorge não sai, Jorge Muniz pode sair. Mas eu estava presidente da Câmara e era uma responsabilidade muito grande, né? Porque ali nós tínhamos ali elementos ali que, né, era o Carlinhos, era, né, um grupo, né, Jorge Forte também, Edil, naquela época a Câmara era aquilo, não tinha espaço nós não tínhamos sala, não tínhamos nada. Depois com o Jorge que fizeram lá, o Paulo foi e comprou aquele outro prédio ali, onde da Secretaria de Educação, quando o meu mandato de presidente, um trabalho com ele, né? E aí comprou lá, fizeram depois o Jorge com ele, conseguiu lá. Então naquele momento eu não sabia, eu estava lá para resolver o problema do aluno do samba. Porque o Paulo tinha uma maneira de brincar com a gente, cara, aproximar mais, isso não é brincadeira, é um carinho que tinha, né? Ele batia na testa da gente assim. Então eu estava sentado lá, ele bateu na minha testa e falou, você vai sentar aí um dia. Mas para mim, na minha concepção, eu achava que era aqueles 15 dias que normalmente fazem, né? Às vezes viaja, vai à Suíça, vai à Alemanha. Eu pensava que fosse aqueles 15 dias que quase todo governo vai, só aproveita aquele momento, né? Momento até de reflexão, de buscar outras medidas comigo. E eu pensava que fosse aquilo. Quando chegou naquele momento, ele falou, aí Jorge ficou o grupo lá, falou, Jorge Muniz não pode sair não. E aí, poxa, eu estava lá com uma pilha de processos assim que eu tinha que despachar na Câmara, né? Que é a responsabilidade da presidência, né, no caso. Aí ele falou, não, fecha a porta aí, Jorge Muniz não pode sair. E eu saí quase 5 horas da manhã, que saiu todo mundo. Eu saí. Ele tinha o hábito de trabalhar de madrugada, né? Ele trabalhava, noite, nossa, não é? muito, trabalhava Você muito. falou dessa coisa dele Tinha bater máquina e conversar com a pessoa. Mas ele tinha esse hábito, né? De notívago, né? Ele ficava a noite toda trabalhando. E quando tinha alguma coisa mesmo, ele buscava mesmo, no momento de silêncio, aquele, né, Jorge? Ele trabalhava, ele era. Não era fácil trabalhar com ele, não. Ele era, às vezes, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ligava, olha aí, tem que. Porque ele comprava mesmo, trabalhava com ele. Não tinha celular, imagina a época do celular, né? Agora. Não era fácil, não. Aí aconteceu que isso aí, quando foi quase 5 horas da manhã, então ele anunciou, no momento lá, tinha umas 200 pessoas ou mais, né, Jorge, na reunião, que aí colocou a posição dele, que ele estava renunciando. Por que ele estava renunciando? Porque até então, quando eu assumi a presidência da Câmara, tá? E naquele momento ali, entendeu? Eu tinha uma vontade, claro, da minha reeleição, né? Entendeu? Um dia, é claro, porque você é candidato, você tem que ter pensa, né? E até o porquê o eleitor também não gosta de ficar você, entendeu? Principalmente o vereador. Ele quer que você cresça com ele, entendeu? Ele cresce, entendeu? Eu tinha vontade um dia até de chegar a prefeito, mas diferente, não era dessa forma, entendeu? Você ter o seu grupo montado, você chega lá, você vai ser meu secretário, entendeu? Então eu assumi esses 9 meses, assim. E quando foi quase 5 horas da manhã, eu saí prefeito. Pega essas escolas todas aí que nós reformamos, as placas todas do nome do Jorge. Ele vai Ivani, secretária de Educação, né? Nós inauguramos, né? no período de 9 meses, vou falar com ele, eu era o governo. Até então, se eu fosse uma pessoa diferente, graças a Deus que eu não sou, eu agradeço a Deus por isso, não é a minha simplicidade, a minha origem é essa mesmo, eu não nego a minha origem, graças a Deus, sou felicíssimo com isso, a minha família, né, meus filhos e tudo. E eu, graças a Deus, nunca me ative a poder e a dinheiro, a nada disso, a nada. A minha postura sempre foi essa, de trabalhar, de lutar, de fazer alguma coisa, de ajudar. E essa sempre foi, porque meu pai sempre me educou assim. Meu filho, quem não vive para servir, não serve para viver. Ô Jorge, eu assim, não te conheço particularmente não, mas assim, pelo que eu vejo, você deve ter batido muito de frente com o Paulo Azevedo, porque você também é brigão, né, não? Nós tivemos momentos, até nós tivemos um momento de um debate sério na Câmara, quando o comércio de Friburgo, né, os comerciários, eles lutaram para a mudança da lei, da semana inglesa, que é a segunda-feira. E naquele momento, eu fiquei contrário, e o Paulo ficou com eles. E aí nós tivemos Paulo na tribuna e eu na outra, entendeu? Paulo na tribuna e eu na outra. Mas nós nunca tivemos assim. Nunca tiveram nenhum embate, não, nunca. Porque o Jorge falou que ele não era fácil, né, Não, Jorge? mas só que ele também Jorge é mais tranquilo, né? Acontece que o Paulo era muito realizador. Ele era obstinado com as coisas que ele queria fazer, que discutia, e ele cobrava da gente. Para você ter uma ideia, Janaína,
quando nós ganhamos a primeira eleição, nós ganhamos com a proposta Saúde e Educação. Foi em que ano, só para as pessoas saberem? Foi em 88. 88. Porque o Heródoto tinha feito um governo razoável, era bem aprovado, mas ele não investiu em saúde e em educação. Então, quando nós fizemos a reunião para a convenção, eu levantei esse tema ali. A nossa sede era aqui na Dante Laginesta, né, Jorge? Ali no casarão que tinha ali, que era da Casa Friburgo, hoje é um prédio. Sim, isso mesmo. E ficou definido que o slogan da campanha seria saúde e educação. E quando nós ganhamos a eleição, o Paulo falou, agora a gente tem que cumprir. 44. Nós vamos ter que cumprir isso aí. Eu vou investir em saúde e educação. Do Juscelino, né? A Constituição da República, recém-aprovada, ela dizia que você tinha que investir 25% do orçamento em educação. No primeiro ano foi isso. No segundo ele me chamou lá e falou assim, olha, chamei o líder do governo, que era o Jorge, estou mandando o orçamento para casa, você acompanha, porque eu estou botando 50% do orçamento na educação. E aí de você se não trabalhar, assim mesmo. Não era assim que ele falou? E aprovou? Era assim mesmo. 50% do orçamento é educação. Caramba! Aí nós fizemos plano de carreira, melhoramos o salário dos professores, das merendeiras, do pessoal de apoio todo, construímos escolas para tudo quanto é lado, ampliamos, porque tinha recurso. Muito. Tinha recurso. E na a oposição votou por unanimidade. Contra. Porque como você contra tinha ali... Contra ou a favor? Contra. A favor. Não, a favor. Eu tinha dois parlamentares, duas parlamentares que eram professoras, a Leide Porto e a Ângela Fernandes. Como é que vai votar contra 50% da educação, né? Não, você falou que votou contra, não, votou a favor, só para esclarecer. Por unanimidade. Mas, João, desculpa, porque isso também, João, nós tínhamos também um secretário de educação que era, desculpa, Jorge, falar aqui não é modéstia, não. Nós tínhamos um secretário de educação, nós tivemos dois grandes secretários, Jorge e Dilva, com todo respeito, que a ausência da Dilva foi excelente também no governo do Heródoto. Mas o Jorge foi, desculpa falar, Jorge, você foi. Obrigado. Você não. Trabalhamos muito. Não, você é isso aqui. Era eu fazendo uma parte da educação, o Jorge até hoje. Ele é Ô Jorge, e você falou que votou, aprovou 50%, e nos anos posteriores ele foi a mesma coisa. Quer dizer, esse mandato dele de 88 foi todo com orçamento de 50% para a educação. E a saúde? A saúde era 10%. Pela Constituição. Pela Constituição, ele passou para 15%. Tá ótimo. E ter muito posto de saúde. Aí, conselheiro não tinha. Eu consegui na época com o Alencar Barroso a construção de um posto de saúde. Era uma casa que, aliás, ficou lá e até invadiram, no loteamento São Jorge, no governo do presidente. Eu consegui. Chagas Freitas. Não, mas não foi. Não. 1 milhão, consegui 1 milhão. Aí foi com Chagas, né? R$1 milhão. Aí nós construímos atrás da igreja. Mas não era um posto. Hoje tem uma creche. Não, uma creche. A NET é do lado. Então, depois eu consegui com ele, porque conselheiro, hoje nós temos quase 80 mil habitantes. Um distrito urbano. É uma cidade. Né? O conselheiro é uma cidade. Então eu consegui. Aí construímos ali o posto Valdir Costa, entendeu? Excelente, muito bom. E o Paulo, entendeu? Na saúde, e no governo do Paulo, nesse momento que ele renunciou, ele deixou muita obra. Aí eu assumi, né? Obra iniciada e concluiu. Nós inauguramos 98 obras em 9 meses. E deixamos no governo quase 8 bilhões de cruzados. E tudo pago, até a iluminação pública na época dos impulsos, né? Na luz, na eletricidade, nós deixamos. Formalizamos o sistema de mercúrio, que foi também no nosso governo, tá? Que não tinha numa reunião no Rio de Janeiro, que o Paulo. A iluminação da praça está aí até hoje igualzinho, ninguém fez mais nada. O Paulo tinha postura, ele tinha posição. Nossa primeira reunião que eu tive com o Paulo no Rio de Janeiro, com os sócios, né, da Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, que tinha de Brasília, tinha até dos Estados Unidos. Todo mundo engravatado lá, e eu e Paulo, eu ali, né? Porque ele falava. Claro, vou falar o quê? Eu chegava lá,
Ele me apresentava como prefeito e eu... Então, ele Paulo, secretário-geral. Aí começou a falação a respeito dos dividendos. Cataguases Leopoldina havia comprado a Senf. Aí eles queriam os louros, né? Não, ele deu um soco, levantou, deu um soco, eu fui eleito com 36 mil votos na época, né? Entendeu? Está aqui o meu prefeito, estou falando por Friburgo, e vocês não vão, hoje não tem nada, vocês vão aplicar esse dinheiro, porque Friburgo nós temos que mudar tudo, a eliminação toda, e foi o que aconteceu, entendeu? Porque isso aqui passava um caminhão aqui e acabava a luz. Aqui ficava uma semana sem luz, né? Então, esses 9 meses, então, ele me deixou isso aqui, então eu fui, dentro da história, eu fui o governo que mais inaugurou obras, porque realmente eu dei sequência, eu não mudei, entendeu? Então eu não mudei. O secretariado, eu nem indiquei, ele que formou, porque, claro, ele era o nosso líder, eu não era prefeito, eu era vereador. Não, claro. Então, ele continuou com a nossa equipe briosa, que hoje eu sou muito agradecido, não só a Deus, mas essa equipe briosa, porque, graças a Deus, não tivemos nada que uma Florância de Vargas. Nada. Foi um mandato. Depois que o mandato dele foi cassado, essa dobradinha, Neuci Paulo, quem que assumiu? Heródoto. Foi Heródoto. Segundo colocado. Segundo colocado. Heródoto assumiu os 2 anos. Agora, aproveitando para falar do Heródoto, você, na gestão do Heródoto, você trabalhou qual a função que você teve? Não, com o Heródoto, eu já não estava nem em Friburgo, que eu saí quando o Heródoto assumiu a prefeitura, por isso que eu digo, infelizmente eu fui muito radical, entendeu? Porque quando o Heródoto estava no governo, nem na prefeitura eu não entrava. Entendeu? Tá. Então, mas ela está perguntando já do Heródoto com Demerval. Não, com Demerval não, mas aí o que acontece? Já é mais à frente. Não, mas por quê? Deu mas foi nessa mesmo. Foi nessa, foi na outra, isso mesmo. Mas você era você falou que trabalhou com o Heródoto Trabalhei também. com o Heródoto no último mandato. No último mandato, porque já estava fora, eu estava em Rio das Ostras, fui para lá porque eu estava trabalhando, depois de prefeito, trabalhando em pedreiro, sem ser pedreiro. Quer dizer, eu sempre fui isso, porque eu nunca busquei isso. Você voltou a trabalhar como pedreiro? Aí sem ser pedreiro, mas fui lá porque era o único meio que eu tinha de sobreviver. Entendeu? De sobreviver. Porque o Jorge é professor, eu era vendedor. Antes de eu ser político, eu era vendedor, eu viajava. Viajei muito o Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro, praticamente todo. Fui representante da organização RUF e da Cine Representações. Trabalhava com máquina daquela máquina de costura, né? Então, eu era vendedor. Então, eu tive que abandonar, né, a minha função na época de vendedor, quando eu fui escolhido, que na época, né, Jorge, a escolha do vereador, o vereador não se lançava, não. Era a comunidade que apresentava. É aquilo que nós falamos na gravação do Salarino, o conselheiro escolhia o vereador. Exatamente, era escolhido. Quem vai ser o vereador? Escolhi o vereador. Ele foi o último dessa leva. A comunidade, entendeu? Então, eu estava vendedor, eu estava viajando, e aí foi porque, eu fui presidente de time de futebol, né? Do Santo André, do G13, Mas nessa gestão de Heródoto com Demerval, qual a função que você exerceu? Aí eu assumi a Secretaria de Conselheiro Paulino. Quem assumiu foi o Wilson. Era o Wilson que estava, né? O Wilson que estava secretário. Mas você foi convidado a assumir. Aí o Wilson saiu e eu assumi. Mas você nunca gostou de Heródoto? Não, antes não é que eu não gostava. Eu respeitava como o Heródoto me respeitava. Só que devido à minha atuação na Câmara, modéstia à parte... Não, e você foi muito próximo do Paulo Azevedo. O Heródoto tinha eram visões diferentes, né? O Heródoto olhava o macro e a gente olhava a necessidade que o povo precisava. Você não tinha sentido o Heródoto, por exemplo, ficar 6 anos na prefeitura e não criar uma vaga no ensino fundamental. Ele pegou 6.800 alunos que o Alencar deixou e entregou 6.801 alunos, criou uma vaga. Então isso aí, ele sabe disso, que as pessoas dormiam na porta ali do Jardim de Infância do Prado, Maria Duque Estrada Gineste, do 10º, dormiam ali 3, 4 noites para conseguir uma vaga. Isso incomodava a gente. Verdade. Entendi. Incomodava, isso era uma coisa, porque batia na casa dele, batia na minha casa. Aí depois o Heródoto teve Era questão só de filosofia de trabalho. Agora, quanto à honestidade, caráter de Heródoto, a gente nunca questionou.
Mas a visão de município dele era uma e a nossa era outra. Exatamente. Né? A visão dele era muito mais ampla, né? Então ele olhava lá na frente, e a minha no caso, né? A minha era, entendeu? A gente não podia admitir uma lixeira igual aquela que o sujeito, o dono do terreno emprestou para a prefeitura jogava o lixo lá e ele criava porcos. Né? Tudo, como é que pode isso num município como Nova Friburgo, o lixo ser jogado no lugar que o sujeito cria porcos? Aí aquela comunidade ali do Córrego Dantas. Botava um prato de comida na mesa, as moscas avançavam. Era um negócio. Isso irritava a gente. Deixava a gente. Né? E nós fomos ali e resolvemos aqui. Nós, que eu digo, o governo. Então eram visões diferentes que nos levavam a esse confronto. Jorge, então só explica, as pessoas não sabem. Então o Paulo Azevedo fez a usina. Foi no meu mandato. Foi no seu mandato, fez a usina de reciclagem de lixo, não é isso? Na época foi reconhecido porque as pessoas não sabem, foi reconhecido na época como uma maior obra no município na época. Foi reconhecido a usina reciclagem de lixo. Porque na época nós colocamos mais de 20 mil pessoas na inauguração lá. Tinha uma escola ambiental no centro. Isso veio gente da França na época. Porque naquele momento ali eu assumi a lixeira. Depois eu agora não está ativa porque o lixo é terceirizado, né, por uma empresa. Foi uma grande coisa. Hoje e não tem uma cobrança efetiva. Não. Agora, uma coisa. Mas ali, Janaína, o mais importante foi que quando o Paulo assumiu, deu uma chuva. Nossa, aquele lixo veio pela pista. O governador Moreira Franco, que era companheiro do nosso partido, não quis saber quem era o prefeito da cidade. Ele foi e interditou aquilo ali. Olha, a gente não tinha onde botar o lixo. Nossa Senhora. Aí me lembro que o Carlos Alberto Muniz veio aqui, que era secretário do Meio Ambiente. Aí o Paulo falou assim, você me dá 2 meses, que eu libera que em 2 meses eu conserto aqui. E eu que assumi lá, né? Aí você foi... Nossa Senhora. Ô Jorge, quer dizer que o lixo de Friburgo até que ano era jogado num terreno baldio em Córrego Dantas? Onde a lixeira mesmo. Só que onde hoje é o criação de porcos. Só que aí o Paulo fez o quê? Ele desapropriou aquela área. Exatamente. Passou a ser da prefeitura e mandou tirar os porcos. E construiu a usina de compostagem. De compostagem, reciclagem. Saiu caminhões e caminhões de porcos. O povo de Friburgo comia carne de porco. Olha só, uma cidade como Friburgo jogar o lixo num terreno aberto, né? Aí passou a ser, Friburgo pelo contrário. Friburgo passou a ser exemplo, entendeu? De coleta de lixo, foi boa, entendeu? Porque nós lá, aliás, nós produzimos adubo orgânico. Aproveitava-se o lixo de tudo. Agora, o que atrapalhou foi por causa de agulhas, entendeu? E mesmo você colocando lá, a gente colocava... Tipo que os hospitais e farmácias jogavam o lixo de qualquer maneira. Vidro, porque você manusear o lixo, né? Aí nós andamos vender, porque fazia a reciclagem, compostagem. Hoje a compostagem tinha que estar de 5 em 5 dias, porque aquilo ali, o lixo, ele opera mais ou menos 70 a 80 graus centígrados. Ele ferve, entendeu? E o gás ali dentro, entendeu? Aquilo queimava o dia inteiro. Queimava, aquilo era fogo o dia inteiro. Além de tudo, era a fumaça, era o cheiro, né? E outra coisa, né? Que o plástico, né? Principalmente a lycra, ela provoca uma coisa que provoca o câncer. Entendeu? Então, mas aí, então, naquele momento ali, o Paulo deixou essas, todas, assim, eu dei continuidade. Entendeu? Então nós demos continuidade e realizamos isso aqui. Entendeu? Agora, uma coisa que eu queria perguntar a vocês sobre a questão da água. A questão da cobrança, da maneira como o Paulo Azevedo cobrou a água, isso foi o que derrubou ele no governo? Isso aí, infelizmente, foi. Então explica pra gente assim, Jorge, só uma apresentação do que aconteceu na ocasião. Aconteceu que a Câmara autorizou uma coisa e ele fez outra. Se você pegar a lei autorizativa da Câmara, eu até chamei a atenção agora dos vereadores que estão fazendo a autorização, já até fizeram, para a concessão do serviço de transporte coletivo, para não caírem no mesmo erro que nós caímos. E eu sou um desculpado, que eu era o presidente da Câmara. Nós aprovamos uma tarifa SEDAI, a exemplo de Bom Jardim, está lá escrito. Exatamente. Só que nós não atentamos para o fato de tarifa SEDAI hidrometrada. Nós vereadores, não atentamos para isso. E aí
Tarifa SEDAI, não tinha hidrômetro. A companhia que assumiu botou a tarifa por estimativa. E por estimativa botou o preço que quis. Exatamente. Até faltou hidrometrada. Exatamente. Ou seja, medir a quantidade de água que é consumida. Aí botou uma taxa única para todo mundo. A exemplo do interior, porque a SEDAI tinha uma tarifa não hidrometrada, que era muito mais alta. Isso foi o nosso erro. Até então também era o governo, né, Jorge? Porque é diferente. Na época a Receita... Isso derrubou o Paulo. Isso foi. Derrubou o Paulo, todos nós fomos punidos, entendeu? Com esse problema. É como o lixo. Até hoje não se vê falar, ninguém reclama do lixo. Foi feito a mesma coisa. A mesma concessão que foi feita para a água foi feita para o lixo. O lixo foi no ano, a água no outro. Não se reclama. A coleta de lixo, que até então era feita em caminhões comuns aí, que, né? Aquilo era. Hoje eles vão lá em Macaé, vão quase em Macaé coletar lixo. É bom. O trabalho do lixo ele é reconhecido. Mas o trabalho da água eles passaram a cobrar, infelizmente. Foi quando o Paulo Azevedo, só para entender, ele passou a prefeitura que administrava a água, então Era uma autarquia municipal. Autarquia municipal de água e esgoto, com CNPJ diferente. Só que o comando era da prefeitura, mas a administração era da autarquia. Aí o Paulo Azevedo resolveu privatizar, né, fazer a concessão. Fez a concessão. E nessa privatização é que houve esse descuido da questão da tarifa, que não foi hidrometrada, ou seja, uma tarifa única, e de repente o que se falava na cidade é que ele vendeu a água, né? Passou para uma empresa privada, vendeu a água de Friburgo e todo mundo pagando uma conta imensa, né? E tinha um outro detalhe, por exemplo, lá em Conselheiro tem muito isso. A família comprava o terreno, fazia a casa, criava os filhos. O primeiro filho casava, aumentava aquela casa. O segundo aumentava aquela casa. O terceiro, no final você tinha 4 residências no mesmo lote, pagando uma conta d'água. Igreja não pagava. Aí a partir do momento que você hidrometrou, todo mundo, aquela conta foi lá em cima, porque ao invés de atender uma casa, ela atendia 4. Então cada casa passou a ter seu hidrômetro. Aí mexeu no bolso do povo. Peraí. Então não era uma tarifa única, não. Quando a empresa assumiu, era uma tarifa única. Aí chegava assim, chegava no seu imóvel, olhava aquilo ali, 4 casas, 4 casas, quantos quartos tem? Não sei o que. Aí calculava pelo número de quartos. Porque o número de quartos dizia a quantidade de pessoas que... Mais ou menos, entendi. Aí perdeu o controle daquilo. E quando hidrometrou, pouco corrigiu. Por que pouco corrigiu? Porque o hidrômetro mostra o consumo. Porque realmente as pessoas estavam gastando, né? Aí o que você observa? Antigamente, você tinha os carros-pipas que circulavam pela cidade, porque não tinha água. Hoje quase você não vê carro-pipa. Mas nós construímos, João. A empresa ela aumentou a oferta de água. E o hidrômetro também, a pessoa lavava a casa de fora, meu mesmo. Ninguém varria a rua. Não, era calçada, lava-se com água, entendeu? Isso é um absurdo, né? E outra coisa que atingiu muito também foi a cobrança de esgoto. Vou dizer aqui, Conselheiro, não existe tratamento de esgoto no Conselheiro. De 2 pedras para baixo não existe. Tem a coleta dali para cima, para baixo não tem. Então você paga, além da água, que na nossa época não cobrava. Não se cobrava. Nós é que fazíamos. E continua, muitas coisas, que essas ruas que afundam aí, isso aí é esgoto. Mas o que acontece é o seguinte, todo contrato ele tem um período de revisão. E os prefeitos que sucederam ao Paulo olhavam o contrato da seguinte maneira, isso não é problema meu, isso é de Paulo Azevedo, eu não vou mexer nisso. Aí ficava bem com a empresa. Exatamente. Né? Todos eles ficavam muito bem com a empresa, porque eu não mexia no contrato. Verdade. Aí o dia que eu assumi Você assumiu a superintendência da AMAI no governo do Heródoto, eu levantei 5 temas com o prefeito da mesa. Falei, isso está errado, isso está errado, isso está errado, está errado. Deu 2 dias e eles me chamaram para me exonerar. Eu falei, vocês não vão me exonerar, não. Não, porque vocês não vão me exonerar. Se exonerar, eu vou dizer por que foi.
Mas aí o governo acabou, né? Aliás, Jorge, quer dizer que vocês na época não tiveram essa questão da água, que foi uma questão que marcou realmente o Paulo Azevedo, né? Vocês não precificaram isso, mas o projeto fizeram uma previsão? Jorge, o projeto que foi apresentado também, vou confesso a vocês, eu não estava vereador, não. Eu não votei nisso, não, eu já estava fora. Entendeu? O projeto foi muito bem apresentado. O projeto foi muito, olha, foi no Country Club, lembra? Para você ter uma ideia, separa, o projeto tem a separação de redes. A rede de esgoto é uma, a rede de águas pluviais é outra. Exatamente. Para acabar com esse mau cheiro dos bueiros que tem aí na cidade. A companhia tinha um prazo de 5 anos para trocar tudo na cidade. Tudo. Aí a Saudade assumiu, ela sentou em cima do contrato, largou para lá. Relaxou, entendeu? Se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, a gente tinha um sistema de coleta e destinação final de esgoto aí, uma coisa maravilhosa. Exatamente. E ele fez isso porque a cidade precisava de investimento e a prefeitura, através da autarquia, não tinha mais recurso. A gente vivia de poço artesiano. Tinha que privatizar mesmo, né? Porque a iniciativa privada e tem outra coisa também. Você começa um trabalho no meio público, no caso, né? Você começa um trabalho, para você depois mudar, é muito difícil. É muito difícil, porque você está fazendo uma coisa, eu estou cobrando dele agora, amanhã vai relaxar, entendeu? Porque aí nós somos cobrados diferentemente, entendeu? Então não podia. E naquele momento ali, né, Jorge, era complicado. Então o projeto que foi apresentado foi muito, foi uma coisa fabulosa. Foi sim. Foi uma coisa fabulosa. Ô Jorge, nós estamos quase terminando, mas eu queria que você falasse um pouco sobre, você pegou uma coisa pesada, você era secretário de Conselheiro Paulino quando teve a tragédia de 2011. Exatamente. Aliás, e você amassou um barro ali. Eu quero te agradecer esse momento, sabe? Você mencionar isso, porque eu estou aqui diante do Xará aqui, quando for Jorge é bom, 2 é muito, é demais, né, Jorge? 3 o diabo foge. Então, eu estava secretário porque... E Conselheiro Paulino, para as pessoas saberem, foi uma das... Toda Friburgo mais afetado, né? Porque toda Friburgo é conselheiro, a parte mais baixa. E o Rio então, ali, né? Tem aquele e naquele momento ali acabou, o maquinário nosso cobriu tudo. A oficina ali cobriu tudo, nós ficamos sem nada. Nada. E aí que o Jorge até assumiu lá, comigo lá, e o Juarez, para me ajudar, porque não tinha maquinário, não tinha pessoal, e todo mundo cobrando, porque tem que cobrar. Aí só chegava aqui a casa cheia até o teto. E agora como é que vai fazer? Vai botar uma pessoa lá para tirar com a enxada? E aquilo o que acontece? E você sendo cobrado, porque eu sendo cobrado. Eu juntava aquele povão lá dentro e eles me ajudando, não podia contratar empresa particular, né, Jorge? Então não podia fazer, e a gente querendo fazer, o que aconteceu? Aconteceu que eu passei mal. Eu caí lá, o Jorge, que aliás quero agradecer em público aqui, a sua atenção. O Jorge foi quem me prestou socorro, que me conduziu à UPA, o 26,4/20. Nossa. Eu cheguei a ser criticado, que ele fugiu. Não fugi. Doutor Egídio, que aliás eu quero aqui mencionar, agradecer até ao doutor Egídio, que ele foi prestimoso comigo. Quando eu lá na UPA, ele falou, rapaz, você tira a licença, tira férias, porque você vai morrer. Você vai ser mais uma vítima da catástrofe. Então eu fui para a UPA com 26,4/20. Desmaiado, nem sabia que eles que me carregaram lá, o Jorge, entendeu? E aí eu tirei um mês de férias, depois infelizmente aconteceu que tudo bem, o governo achou melhor me afastar e estou fora da vida pública desde aquele momento, mas tá bom. Nós estamos aí na luta, lutamos, né? Lutamos, fizemos o que pudemos fazer, o que não deu para fazer. Né? Aquilo foi muito triste. Foi muito triste, foi doloroso. Querer fazer, as pessoas tirando, E a cada hora você viu um amigo morto. Nossa, mãe, eu trabalhando, cortando até árvore, que nem aconteceu lá, porque os primeiros 3 dias eu fiquei lá, eu não vi nem a Dilma, eu não vi a presidenta eu não vi, em Friburgo, porque eu estava abrindo lá, porque eu conheço aquele terreno do cemitério, fui eu que arrumei para a prefeitura. Não, entendeu? Graças a Deus que nós tínhamos aquele espaço. Senão ia ter que ser feita bala negra para botar 100 pessoas, 50 pessoas. E naquele momento eu fiquei 3 dias limpando com um funcionário que até morreu aqui, quero deixar um abraço aos filhos dele, Adão Figueira,
que pegou uma mecânica lá, aliás, até do Antônio na época, e nós ficamos 3 dias lá abrindo a estrada para poder levar os mortos, os nossos entes queridos, que eu perdi parente, perdi tio, também que eu não pude nem ver. Para dar o acesso ao cemitério. Para dar acesso ao cemitério. Quer dizer, culto que era barreira, não podia jogar, era lama, você não podia atender o terreno do lado, então a catástrofe foi geral. Para mim, então eu fiquei desesperado, eu fiquei numa situação que eu queria fazer e tinha que fazer, porque é o poder público, você tem o dever. Você lembra, Jorge, que chegaram lá e falaram que a ponte de ferro tinha caído? Aí nós fomos lá, eu, Jorge Muniz e Juarez. Chegamos no antigo sítio Vale da Luz, dali para frente não passava. Nós fomos a pé lá na ponte. A ponte de ferro, lá no Manel do Queijo, ela tem uma altura do leito do rio, um negócio impressionante. Mais de 50 metros. E ela tinha sido derrubada na base. E ela até hoje está lá. Está lá ainda. E nós ficamos ali imaginando como aquela estrutura mais do que centenária. Exatamente. Aço inglês aquilo ali. Não é? Os parafusos nem ferrugem tinha. Não, aço inglês. Como é que aquilo caiu? Foi terremoto? A gente conhece essa ponte em Friburgo, foi? era a ponte da linha férrea aqui até Sumidouro, né? Exatamente. O que fez, qual foi o fenômeno que derrubou aquela ponte? Até hoje a gente não sabe. Não tem. Lembra? Eu tirei foto, nós ficamos lá um tempão. Mas acho que eu gostei até que observou, você não vendo uma laje embaixo, rachada, que foi um raio aqui, ó. Porque eu olhava todas as pedras lá tinha ali chama Fazenda da Laje, né? Fazenda da Laje. Aquilo deve ter sido um raio que bateu naquela coluna lateral e torceu a ponte. Ela derrubou, caiu tudo. Um negócio impressionante. Até os laudos técnicos até hoje não sabia. O fenômeno que Jorge, te agradeço muito aqui. A gente já está no final da. Jorge quer fazer mais alguma consideração? Só deixar registrado que a nossa amizade, eu e Jorge Muniz, ela vem de muitos anos. E o Jorge é daquela época de que os políticos da nossa cidade discutiam ideias e não pessoas. Existiam as divergências, mas acima de tudo o respeito. Então o Jorge marcou um tempo muito importante aqui em Nova Friburgo, foi um grande vereador, um grande presidente da Câmara, um grande prefeito. E eu agradeço, Jorge, porque assim como nós estamos montando, e eu agradeço a Janaína esse convite, não poderíamos deixar de ouvi-lo. Muito obrigado, tá? Saúde, paz, continue essa caminhada sua e que a nossa amizade permaneça. Olha, obrigado. Eu que agradeço, Janaína, agradeço essa oportunidade, porque a gente chega a um ponto na vida, depois de 15 anos, né? Desculpa falar que eu tenho mais de 15 anos, a gente chega que você ou relaxa, entendeu? Então não dá mais para acompanhar, né, Jorge, o espaço, entendeu? Eu confesso aqui, eu agradeço as suas palavras aqui, agradeço essa oportunidade de poder falar novamente, de estar novamente, né, mencionando e lembrando desses momentos agradáveis, momentos que, entendeu? Que graças a Deus, eu agradeço a Deus a todo instante, tá? E agradeço a você, Jorge, principalmente, tá? Que você sempre foi, né, me acompanhando, nós sempre fomos irmãos, entendeu? Porque sua mãe, sua irmã, né? Nós sempre convivemos em família, nós dois principalmente, entendeu? Sempre fomos isso aí. E pelo respeito que eu tenho a você. Eu só lamento nesse momento aqui, estou falando aqui de público mais uma vez, que eu sempre fui assim. Eu busco o candidato, eu não espero o candidato me convidar. Tá? Porque ele está falando das ideias. Eu busco o candidato para me ajudar, quando eu tenho como ajudar. E você é uma pessoa que eu sempre gostei, tá? Vou estar e gostarei um dia, que se Deus quiser, um dia de tê-lo como nosso mandatário da cidade. Você, Jorge, eu estou falando aqui de público. Não estou falando aqui de público, porque a vida pública tem esse momento. Às vezes, você por uma palavra, você perde uma eleição. Por uma palavra, entendeu? Infelizmente, Jorge, hoje seria e será, ainda amanhã no caso, se você quiser, né, será, né, hoje a pessoa que nós temos em Friburgo ainda, nós temos ainda elementos em Friburgo, e você é um deles. Que eu gostaria, quero me colocar de uma vez aqui. Eu quero estar um dia. Outra pessoa que eu respeito muito e gosto demais, e fiquei devedor dessa pessoa. Outros, vários. O Dr. Rússio Consigo. Um companheirão, excelente, entendeu? Amigo, até no momento da prefeitura, no momento em que ficou, né, decidida a renúncia do Neucídio Paulo, eu até mencionei, que eu fui voto vencido,
E o Neuci não era o meu candidato, não pela amizade, que eu tenho um respeito muito grande ao Neuci, é uma pessoa maravilhosa como um irmão também. Mas o meu candidato era o Dr. Roosevelt. Nós dois levantamos isso. Exatamente, entendeu? Nós dois, entendeu? Levantamos essa questão, que é uma pessoa preparada. 2 contra 200. É contra 200, entendeu? Então eu quero aqui me colocar aqui, Jorge, mais uma vez, tá? Um dia, se Deus quiser, eu quero erguer, içar essa bandeira, tá? Para Friburgo, não é para você não, é para Friburgo, que nós precisamos de você, tá? Obrigado. Que Deus te ilumine, amém. Que Deus fortaleça você, que você permaneça como você tem sido, tá? Que você hoje é uma pessoa na história política de Friburgo e você continua ativo. Então, que você continue nessa atividade, você continua presente, servindo a nossa cidade e o amor que você tem à nossa cidade, tá? Muito obrigado a você, Janine, a vocês, tá? Por essa oportunidade de falar mais uma vez, tá? Obrigado. Tá certo. Para explicar como foi possível criar condições à população de menor renda de adquirir a casa própria sem sacrifícios, nós convidamos o prefeito Heródoto de Mello e seu ex-secretário de Habitação e atual candidato à prefeitura, Olavo Leite. Toda hora que você precisa, o Paulinho tá aí. Agora o povo é que vai governar e saber construir. O povo sabe o que faz, o povo sabe o que diz. Amar Friburgo é ver Friburgo mais feliz. Agora cante, cante com a gente, comanda a corrente do seu coração. Vem amigo, vem irmão.